de João. Eu vou pregar sobre João novamente. Oh, Espírito Santo. Capítulo de número 5, verso de número 5. A palavra de Deus diz assim, ó: E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém, querido? Feche os seus olhos aí. Vamos falar um pouquinho com Deus? Eu acredito que você não veio aqui essa noite para ouvir um homem falar, o pastor pregar. Eu acredito que você precisa ouvir a voz de Deus. Amém, querida? Eu tenho a plena convicção que você precisa ouvir a voz do Senhor. Então eu quero desafiar você a começar a orar com Deus e começar a falar com Deus. Deus, usa a vida do pastor, usa a vida desse pastor, desse homem, Senhor, para falar comigo aqui neste lugar. Você consegue fazer isso? Feche seus olhos e comece a orar com Deus aqui neste lugar. Eu sinto teu vento soprar. Sim, comece a falar com Deus aqui nessa noite. A tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou. Sim, comece a falar com Deus, querido. Coração rendido em teu altar. Fecha seus olhos, comece a atrair o Senhor. Uma coisa te peço, vem me transformar. Eu sinto teu vento soprar. Senhor, nós oramos diante de Ti neste lugar, Pai. A tua glória. Oramos para que a Tua palavra venha falar sobre o nosso coração, Senhor. Sim. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. Sim, Senhor. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Querido, empreste só um minutinho do seu tempo. Eu sei que ele é muito precioso, mas eu tenho algo de Deus para a sua vida e vamos sentar à mesa com Ele, amém? O texto que nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 5, ele está narrando um momento muito ímpar de Jesus.
Jesus ele decide ir para Jerusalém. E é muito interessante porque Jerusalém, olhe para mim, ela tinha 12 portões. Mas o texto aqui, ele deixa bem claro que Jesus ele ia pelo portão das ovelhas. E não era um lugar qualquer que Jesus queria entrar. Não era um ambiente qualquer que Jesus queria ir. Jesus queria ir em Jerusalém, mas ele queria passar pelo lugar específico, chamado Tanque de Betesda. Pastor, o que era o Tanque de Betesda? O Tanque de Betesda era um lugar onde era colocado muitos doentes, muitos enfermos. Os romanos pegaram e criaram um tanque, onde a água era movida. E eles acreditavam que toda aquela vez que a água se movia, alguém era levado àquelas águas, saía curado. Então aquilo correu no meio de Jerusalém, e todas as pessoas que tinham um tipo de enfermidade, ela ia para esse tanque. Mas esse tanque, irmãos, era um lugar de idolatria. Esse tanque era um lugar de adorar a um Deus pagão. Era um lugar de pecado, porque a idolatria ela é um pecado. Era um lugar onde nenhum rabino queria ir, porque estava contra a lei, contra a ordem natural. Jesus poderia ter entrado pelo portão de Davi, Jesus poderia ter entrado por vários portões de Jerusalém, mas Jesus decide ir pelo portão das ovelhas, aonde dava de frente com o tanque. E Jesus, quando ele entra naquele lugar, ele encontra um lugar onde ele encontrava pecadores e religiosos. Porque os fariseus, eles estavam sempre ao derredor por ali. Os fariseus, eles estavam sempre cuidando do movimento do tanque. E Jesus encontra essas duas qualidades de pessoas, encontra os pecadores naquele lugar e encontra os religiosos. E talvez eu conjecturo aqui, Pedro, Tiago, Mateus devia estar com ele. E devia estar se perguntando: mestre, o que o senhor vai fazer num lugar como esse? É totalmente o oposto daquilo que nós entendemos e cremos. E Jesus ele vem e começa a ir em direção àquele tanque. E talvez na mente deles, dos discípulos, eles ficam olhando: eu não consigo entender o que ele faz. Jesus ele não tem um padrão. E olhe para essa pessoa que está do seu lado, eu vou falar isso novamente, de novo. Jesus ele não tem um padrão, querida. Olhe para essa pessoa e diz assim: Jesus não tem padrão. Jesus não tem um padrão. E eu estou falando isso há muito tempo, sabe por quê? Porque nós temos o costume de querer colocar Jesus dentro de um padrão. Nós achamos que Jesus tem que fazer da forma que nós achamos que é o correto. E o que eu mais tenho aprendido, pregado o evangelho por muitos anos, é que Jesus não anda sobre os meus padrões. Sou eu que tenho que me submeter aos padrões do Senhor. E os discípulos talvez olhando aquilo, e talvez o coração deles fosse como o meu, dizendo: não, eu acho que Jesus tem que andar pelos nossos padrões, isso aqui não dá. E num tanque desse, num ambiente desse. Mas olhe para mim, querido, Jesus sabia o que estava fazendo, porque naquele tanque havia um homem que precisava ser transformado por ele. Não era o homem que foi até Jesus, mas foi Jesus que foi até ele. Bata a mão no seu peito e diz assim: essa noite eu tenho certeza que eu não vim até Jesus, mas foi Jesus que veio até mim. Querido, essa noite eu não sei como você entrou aqui,
Talvez você veja, não, pastor, foi minha esposa que me convidou, pastor, foi o fulano que me convidou, foi eu que eu vi nas redes sociais. Ei, não se engane, querido. Sabe por que você está aqui dentro? Porque Jesus convenceu você de alguma forma. Ei, essa semana foi uma semana diferente na tua vida. Essa semana foi uma semana que o teu coração pegou fogo, algumas coisas começou a ser ressignificada, algumas coisas começou a ser mudada dentro de você. Sabe por quê? Porque Jesus estava te trazendo aqui para este lugar. Não era a tua vontade, não era o teu querer, mas sim o céu estava sendo manifesto sobre você. A eternidade estava queimando no teu peito para que você sentasse diante da presença dele. Sim, Jesus estava ali naquele tanque, e ele chegou diante daquele tanque naquele momento, e ele olhou o tanque, ele viu uma multidão de pessoas, todos enfermos, todos doentes. Só que havia um homem lá, e a Bíblia é clara, que fazia 38 anos, que estava ali naquele tanque, esperando um milagre na vida dele. Eu não sei há quanto tempo você está esperando o seu milagre. Eu não sei há quanto tempo você está esperando algo acontecer. Eu não sei há quanto tempo você está aí angustiado, aflito, dizendo: Senhor, eu preciso que algo aconteça. Eu vou conjecturar novamente. Talvez Jesus chegou naquele homem porque ele era o homem mais antigo naquele tanque. Você já imaginou um homem há 38 anos esperando ser curado? A Bíblia diz que ele era paralítico, ele não andava, e ele estava há 38 anos se rastejando, esperando algo acontecer em favor da vida dele. Talvez o primeiro ano ele ficou tranquilo naquele tanque. Talvez o segundo ano ele começou a ter dificuldade de ter fé e de esperança. Talvez no terceiro ano. Mas a Bíblia diz que foi 38 anos. Mas ele continuava lá. Talvez Jesus olhou isso e falou: cara, esse cara tem uma fé sobrenatural. Ele está há 38 anos esperando o milagre. Olha para mim. O de repente de Deus estava prestes a ser manifesto na vida daquele homem. Sabe o que eu estou querendo te dizer? O de repente de Deus está prestes a ser manifesto na sua vida. Porque de repente Jesus chega diante dele. De repente Jesus chega diante daquele homem que fazia 38 anos, que estava ali paralítico, precisando de um grande milagre na vida dele. Talvez Jesus chega diante dele e cumprimenta ele, dizendo: Shalom. Mas ninguém olhava para ele. E ele olha e diz: Shalom, o que eu posso te ajudar? Jesus talvez olha para ele e diz assim: ei, quero fazer uma proposta para você. Estou conjecturando, amém, igreja? Estou conjecturando. Talvez Jesus olhe para ele: quero fazer uma proposta para você. E ele diz: ei, já me fizeram muita proposta. É só mais uma. Talvez você já veio em muitos cultos. Talvez você já participou de muita igreja. Talvez você participou de muito ambiente como esse. E você está até acostumado com tudo que está acontecendo. Pastor, eu sei que primeiro vocês cantam louvor, depois vocês fazem oferta, depois vocês pregam a palavra. Eu estou acostumado com isso. Eu estou acostumado com tudo isso que está acontecendo. E sabe qual é o nosso grande problema? Nós se acostumamos com o sobrenatural. Ei, o sobrenatural não é para ser acostumado, mas sim para ser vivido todo momento. Não acha que porque você entrou o culto domingo passado, domingo retrasado foi de um jeito, que esse tem que ser do mesmo jeito. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Jesus chegou diante dele e falou: não, todo mundo te cumprimenta, todo mundo fala com você, mas eu cheguei aqui. Talvez Jesus chegou para ele e olhou aquele homem ali deitado. E Jesus faz uma pergunta que mexeu comigo, amém, igreja? Jesus olha para aquele homem, aquela situação daquele homem,
E Jesus chega diante dele, um homem que tem 38 anos paralítico. Um homem que faz há 38 anos está esperando um milagre na vida dele. Jesus chega diante dele e faz essa pergunta: queres ficar curado? Amado, seja sincero. Essa é uma pergunta óbvia. Um homem que está há 38 anos, precisando de um milagre. Jesus chega dele e faz uma pergunta óbvia: queres ficar curado? Queres ficar são? Parece que é muito óbvio uma pergunta dessa, mas o porquê da pergunta está na resposta do homem. Porque Jesus está sempre à frente da gente. A resposta dele, olhe para mim, de uma pergunta óbvia, a resposta dele é essa. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando as águas se agitam me colocam no tanque, mas quando eu vou descer já vai outro na minha frente. Olhe para mim. A pergunta de Jesus era essa: queres ficar curado? Sabe qual foi a resposta dele? Senhor, não tem ninguém para me colocar lá. Senhor, eu não consigo, porque toda vez que eu vou, alguém vai ir na minha frente. Ei, Jesus não estava perguntando o porquê ele não tinha sido curado. Jesus perguntou se ele quer ser curado. Jesus não perguntou o porquê ele não estava sendo curado, porque a resposta dele era o porquê ele não estava sendo curado. Por que ele não estava sendo curado? Porque ninguém levava ele no tanque. Por que ele não estava sendo curado? Porque ninguém levava ele, toda vez que ele ia entrar na água, ele não conseguia. Mas olhe para mim, essa não foi a pergunta. A pergunta de Jesus é: queres ser curado? Era simples e era óbvia. Mas o problema é que existia algo nele, aonde ele olhava e dizia assim: não, eu não posso, não tem ninguém que me ajuda, não, eu não posso, eu não tenho condições de viver isso, eu não posso, eu tenho meus traumas, eu não posso, eu tenho minhas angústias, minhas aflições, eu não posso. Eu não posso porque eu sou injustiçado. Eu não posso porque eu sou um pecador. Eu não posso porque eu sou indigno. Eu não posso viver algo sobrenatural na minha vida porque eu não sou merecedor. Eu não posso porque eu sofri algo lá atrás. Eu não posso porque eu tenho uma maldição na minha vida. Ei, mas Jesus não estava perguntando para ele o porquê o milagre não acontecia. Jesus estava perguntando se ele queria viver o milagre. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que você chega numa reunião como essa, automaticamente no teu cérebro está questionando: mas por que eu tenho que viver esse milagre? Mas por que eu mereço isso? Mas por que eu tenho que viver isso na minha vida? O porquê que isso tem que acontecer? O porquê que as coisas têm que ser manifestas desse jeito? Ei, olhe para mim. Jesus não está dizendo o porquê, mas Jesus está dizendo: se você quer viver, se você quer contemplar tudo isso na sua vida, não está relacionado com o que você pensa, mas sim o que Ele pensa ao seu respeito. Não está relacionado com o nível, com o padrão, com o jeito da tua vida, mas sim na disposição que Ele está em mudar a tua história. Não está relacionado com a força do seu braço, com a sua capacidade teológica, com a sua capacidade intelectual, mas sim com o poder da cruz de Jesus Cristo, que foi manifesto em seu favor. Ele não queria saber a situação. Ele só perguntou: você quer, cara? Você quer? Olha para mim. E eu disse: era óbvio, amém, igreja? Por que nós não conseguimos responder então? Por que algo óbvio nós não conseguimos chegar diante dele? Ele falou assim: eu quero. Olha para mim, sabe por que nós não conseguimos responder?
Porque a resposta tinha que ser: eu quero. Nós tiramos a responsabilidade dos terceiros, tiramos a responsabilidade de fora e jogamos para nós. Nós tiramos a responsabilidade daquele que nós olhamos e não, ele faz mal para mim, ela faz mal para mim, eu sofro por causa disso, eu sofro por causa dessas circunstâncias, eu sofro por causa daquilo que está acontecendo, eu sofro por causa do Bolsonaro, eu sofro por causa do Lula, eu sofro por causa de tudo. Ei, olhe para mim. Jesus não está preocupado com o que está acontecendo de fora, Jesus está preocupado com o que está acontecendo dentro. Jesus chegou naquele homem e ele olhou dentro dele e falou: ei, eu estou vendo. Você está lutando há 38 anos culpando todo mundo. Você está lutando 38 anos dizendo: ninguém me ajuda. Você está lutando 38 anos dizendo: ninguém me socorre. E Jesus está dizendo: não, eu preciso que a resposta venha de você. Eu preciso que a resposta venha de dentro de você. Ei, você pode culpar o mundo inteiro, querido. Você pode culpar todo mundo que está ao teu redor, dizendo: o mundo é injusto comigo. Mas Jesus está chegando diante de você dizendo: ei, tu queres ser curado? Você vai ter que olhar para dentro de si e falar: eu quero. Sabe quando você diz eu quero, o que você está dizendo? O problema sou eu. Ei, eu reconheço que eu não tenho condições. Eu reconheço que eu sou limitado e que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que eu tentei até hoje, eu não consegui. Eu reconheço que eu culpei todo mundo, mas não resolveu. Então Jesus chega diante dele e olha para ele e diz: ei, tu queres ser curado? Tu queres ser transformado a tua vida? Tu queres ser curado? Olha para mim. Jesus não curou aquele homem por causa da fé dele. Já podia ter dado um glória. Jesus não curou ele por causa da fé, Lucas. Ei, e olha para mim, Jesus sempre curava por causa da fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas aquele homem não foi por causa da fé dele. Ele não foi curado por causa da sua fé. Sabe por que ele foi curado? Porque Jesus decidiu transformar a sua vida. Sabe o que eu estou querendo te dizer, querido, essa noite? Jesus decidiu transformar a tua vida. Jesus decidiu transformar o teu coração. Sério, pastor? Sim. Simplesmente é você olhar para Ele e Ele está perguntando: queres ser curado? Queres que eu transforme a tua vida? Queres que eu transforme a tua família? Jesus decidiu: não, eu vou curar. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Talvez aquele homem olhou e falou assim: cara, mas quem é esse homem? Porque olha para mim, os grandes milagres que eu vivi na minha vida, não foi no momento extraordinário, mas foi no momento simples, onde eu tive a consciência de mim mesmo, e eu vi que eu era carente da glória de Deus na minha vida. Aquele homem entendeu: eu sou carente. Hoje eu entendi que eu precisava que as pessoas me levassem até o tanque. Talvez ele olhou para Jesus falando: mas ninguém me leva até o tanque. Ninguém me ajuda. Ei. Talvez Jesus olhou para ele assim: ei, você não precisa do tanque. Eu sou suficiente na sua vida. Eu sou suficiente na tua história. Se até hoje disseram que você precisava desse tanque para ser curado, ei, eu estou dizendo: olhe para mim. Olhe para Jesus aqui essa noite. Você consegue fazer isso? Você consegue olhar para Ele nesse momento?
Ai, até hoje disseram que você precisava fazer isso. Até hoje disseram que você precisava ser desse jeito, que você precisava dessa forma. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Olhe para Jesus aqui essa noite. Olhe para Jesus aqui essa noite. Coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. E eu quero te dar um minuto aqui. Eu quero te dar um minuto aqui, querido, para você começar a olhar para Jesus de alguma forma. Feche os teus olhos e comece a olhar para Ele de algum jeito. Sim, atrai a presença dEle para você. Transforme Sim. o meu ser de dentro pra fora, de dentro pra fora. Sim. Transforme Olha para você. o meu ser. Queres ser curado? Eu já vejo o barulho de língua estranha. Sim, você que é obreiro, você que é homem de Deus, mulher de Deus, comece a liberar as línguas repartidas como fogo aí. Oh, laras turramando robadarai. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Ei, talvez você está aí no teu coração pegando fogo, que nem está o meu. E você está dizendo: Senhor, pastor, mas como eu faço para viver algo sobrenatural assim? Qual é o segredo? Olhe para Jesus, querido. Olhe para Jesus aqui essa noite. Olhe para Jesus. Look at me. Olhe para mim, olhe para Ele. Ele grita: olhe para mim. Olhe para Jesus. Pastor, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais fé. Não consigo mais. Ei, Jesus olhou para ele e falou: ei, quero mudar a tua história. Sabe por que eu estou pregando isso? Uma chave está sendo virada no teu coração aí. É para obreiros aqui dessa casa, para voluntários, família, filhos do reino. Eu lido com todo tipo de gente, com todo tipo de pessoas, mas eu vi um testemunho de ontem para hoje, de uma jovem que veio aqui na nossa igreja. E ela disse assim: eu encontrei um sentido para a minha vida. Querido, vocês me conhecem, eu estou envolvido com muita gente, com grandes homens de Deus da nossa nação. Mas quando eu li isso, eu encontrei um sentido para a minha vida. Eu entendi. Ela olhou para Jesus. Você precisa olhar para Jesus essa noite. Você precisa olhar para Ele. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Sabe, querido, Jesus, ele, quando chegou naquele homem, sabe qual foi a forma que Jesus encontrou ele? Olhe para mim. Jesus encontrou ele deitado, prostrado. Jesus chegou diante dele e ele estava deitado, prostrado. E tem uma coisa que Deus não gosta, é de falar com homens e mulheres prostrados. Jesus, ele olha aquele homem prostrado há 38 anos. A palavra de Deus diz: levanta-te, que falarei contigo.
Põe-te em pé. Como que Jesus ia falar com aquele homem prostrado há 38 anos? Olha para mim. A primeira decisão de Jesus era transformar dentro dele. A segunda posição de Jesus, sabe o que era? Era levantar ele para um novo tempo. Sabe por que você entrou aqui dentro? Jesus está te levantando para um novo tempo. Querida, essa igreja vai viver um avivamento que vocês jamais vão imaginar. Está acontecendo um avivamento no teu coração que você jamais imaginou, porque Jesus está te levantando. Sério, pastor? Sim, Ele está te levantando. Ele olhou para aquele homem e Ele: levanta-te. Ele olhou para aquele homem e Ele deu a ordem. Ele disse: ei, levanta-te. Sabe o que Jesus está dizendo hoje? Levanta-te, para você começar a viver um novo começo na sua vida. Levanta para você começar a viver uma nova fase na tua história. Levanta, porque eu tenho um novo caminho para você. Sim, Deus tem algo para fazer na sua vida ainda. Jesus diz: levanta. Só que sabe o que é interessante? Eu já vou terminar, que eu acho que já fui longe demais. Jesus diz: levanta-te, mas o seguinte: pega a tua maca. Pega a tua maca. Olha para mim, aquele homem estava há 38 anos deitado naquela maca. E Jesus olha para eles assim: levanta. Querido, vamos ser honestos, eu e você. Eu não queria nem saber da maca, pastor, você está certo. Que maca nada, cara. Estou 38 anos aqui deitado nesse negócio. Agora ele vem falar para mim pegar minha maca e andar. E eu me fiz essa pergunta: por que ele mandou esse cara pegar essa maca? Se tem uma coisa que ele não queria ver, era essa tal dessa maca. Sabe por quê? Porque aquela maca carregou ele por 38 anos. Aquela maca carregou a vida dele por 38 anos. Mas Jesus lhe diz para ele: levanta-te, toma a tua maca. Sabe por que Jesus estava fazendo isso? Porque aquela maca carregou aquele homem por 38 anos. Mas quando ele olhou para Jesus, quando ele entendeu o milagre de Jesus na vida dele, não era aquela maca que tinha o poder de carregar a ele, mas era ele que tinha o poder de carregar aquela maca. Era ele que tinha o poder e a autoridade para carregar ela. Ei, Jesus não quer que jogar os seus traumas no mar do esquecimento, não. Jesus quer que você carregue para que você lembre da onde Ele te tirou. Jesus quer que você carregue para que você saiba da onde Ele arrancou você, o que Ele fez na sua vida, o que Ele está fazendo na tua história. Por isso que Ele falou: ei, isso representa 38 anos de sofridão, 38 anos de sofrimento. Agora você ei, Ele te carregou por 38 anos, agora eu te dou autoridade para você carregar ele. Agora eu te dou autoridade para você carregar esses medos. Ei, não são os medos que carregam você, não, querido. Quando Jesus entra na tua vida, é você que carrega esses medos da sua história. Sim, olhe para mim. Eu conversava com a minha sogra, e a minha sogra, ela sempre conta um testemunho, que quando ela veio para Jesus, ela caía todo dia chorando na presença de Deus. E ela fala que ela sentia a presença de Deus lavando a vida dela. Ela sentia que a presença de Deus lavava ela de dentro para fora. Mas esses dias aconteceu algo na família dela muito desagradável. E ela compartilhava comigo dizendo: pastor, eu fiquei com tanta raiva. Pastor, eu fiquei com tanta ira quando aconteceu aquilo comigo. Mas quando eu fui dominado pela minha ira, eu lembrei que eu tinha que orar por aquela pessoa. Olha para mim. Eu disse para ela assim: Fátima, o monstro chamado velho homem está aí dentro de você. Ele é a sua maca. Sabe qual é a diferença? Você domina ele a partir de agora.
Porque Jesus, Ele manifestou o poder na sua vida. Jesus manifestou o poder na tua história. Olhe para mim. O velho Tiago está aqui dentro, queridão. Não pensa porque eu virei pastor que ele não saiu daqui ainda. A gente costuma dizer assim, que nós vamos batizar e nós vamos afogar o velho homem. Mas eu descobri algo. O velho homem sabe nadar, um miserável. E ele tem todo dia querendo aparecer entre nós. Por quê? Porque ele é a nossa maca. Para saber quem nós éramos. Só que agora não é o velho homem que me leva. Não é o velho homem que me domina. Agora sou eu que domino ele. Sou eu que exerço o poder sobre ele. Vocês estão me entendendo? Jesus olhou aquele homem e falou assim: cara, levanta, toma a tua maca e anda. Talvez ele olhou aqui e falou: cara, uau, agora eu estou vivendo algo demais. Agora eu estou vivendo algo incrível na minha vida. Só que quando nós começamos a viver algo incrível, sabe o que acontece? Sempre aparece um religioso no nosso meio. E eu vou terminar aqui, porque se eu for daqui para lá, vocês vão ficar bravos comigo. Aquele homem foi curado, sabe o que aconteceu com ele? Ele apareceu um religioso, e sabe que o religioso olhou para ele? Você está carregando a maca no sábado, isso é contra a lei. Aí, irmão, o cara está cheio de Deus, sendo transformado. Você que era um cachaceiro, agora está aí se achando santinho. Você que vivia na roda do boteco, sempre vai ter um perturbado, querido. Aí ele vai chegar, o religioso chega. Olha como o religioso não entende nada. Ele entra aqui dentro, e ele fala, vou pegar você, desculpa, tá? Tocando de boné. Olha para mim. Ele está olhando o camarada de boné, mas ele não entende que Jesus tocou no coração de uma jovem. Ela diz: eu encontrei um destino para a minha vida. O religioso olhou para aquele homem e ele não viu que Jesus tinha levantado ele de 38 anos. Sabe o que ele viu? A maca na mão dele. Você está entendendo, querido? O religioso vai olhar o seu boné, mas ele não vê o que você está ganhando uma geração, cara. O religioso, ele vai colocar dogmas e peso sobre você, mas ele não vê o que Jesus está fazendo dentro de você, querido. Ele não vê. Ele não consegue ver. Sabe que eu acabei de pregar para você uma grande crise que foi gerada no meio dos pecadores, no meio dos religiosos. Só porque Jesus chegou naquele lugar, irmãos. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Jesus está gerando uma crise dentro de você. E você está indignado comigo, dizendo: por que esse cara foi falar isso na minha frente? Por que esse cara foi falar isso diante de mim? Sabe por quê? Ei, Jesus chega diante do... Ai meu Deus, eu tinha que terminar. Mas Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e ele dá uma ordem. Ele diz assim: ei, Lázaro, sai para fora. O milagre da ressurreição quem faz é Jesus. O milagre na sua vida quem faz é Jesus. Mas sabe o que nós fazemos aqui? Jesus, ele olha aquele homem ressuscitado e Jesus dá uma ordem: tira as faixas da vida dele. Tira as faixas da vida dele. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo aquele que está tirando as faixas que estão prendendo você, porque o milagre já está acontecendo na tua vida. O milagre já está acontecendo na tua história. Ei, quem multiplica o pão é Jesus. Mas quem reparte, quem compartilha, quem divide, quem entrega os pães, sabe quem é? É os discípulos. Sabe o que eu estou fazendo? O milagre da multiplicação é Ele que está fazendo na tua vida. Eu só estou compartilhando o pão, aquilo que está vindo sobre nós, querido. Você consegue me entender o que Jesus está fazendo? Ei, olhe para mim. Eu vejo o sol
Jesus é como um sol. Ele é poderoso, ele é brilhante, ele é magnífico. Mas eu só vejo a clareza do mundo porque o sol permite que eu enxergue isso. Jesus, querido, que permite que nós enxergamos tudo isso. Então eu quero que você se coloque de pé de uma maneira que você nunca se colocou. Você consegue levantar os dois braços bem altos assim? Sabe por que eu pedi para você fazer isso? Jesus te pôs em pé, querido. Você crê nisso? O Espírito Santo de Deus está tocando aí agora em você. Está tocando aí na tua vida e Ele está te colocando em pé novamente. Sim! Sim, a pergunta dele é essa: queres ficação? Queres ser curado? Queres um milagre? Queres o impossível na sua vida? Queres o sobrenatural de Deus? Então pega aí, querido.